gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua, que Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Boa noite, meu irmão. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você nessa noite, nesse domingo de culto e de louvor ao nosso Deus, tempo que nós reservamos para adorá-lo, para louvá-lo. A minha oração tem sido essa, para que nesse período de confinamento, enquanto não estamos juntos de forma presencial, mas estejamos juntos cultuando e louvando o nome do nosso Deus. É a minha oração para você. Já agradeço imensamente a sua presença aqui nesse culto. Convido você para enviar esse link para alguém, para quem sabe abençoar a vida de alguma pessoa. Então participe, é um tempo que a gente tem, Deus está nos dando essa graça. Há algumas outras pessoas que eu conheço que às vezes não vêm à igreja, estão podendo participar do culto. Então, meu irmão, é um tempo para a gente poder fazer isso, ok? Espero em Deus que a palavra de hoje fale ao seu coração. Como sempre iniciamos os nossos avisos, quero muito agradecer um bem para alguém. Alimente uma família, doe mantimentos. Então, já estamos em fase de já montar os mantimentos. Louvado seja Deus, nossa igreja participou em peso. E agradeço você, irmãozinhos, assim, que de coração me procuravam. Renato, está aqui. Agradeço muito a sua vida por esse tempo que vamos poder abençoar algumas pessoas aqui na nossa cidade. Lembrando também, todo dia, meio-dia, nesse lugar, a igreja reunida nesse lugar chamado oração. Ore pela sua igreja, ore pelo seu país, ore para que Deus levante uma cura para essa situação, traga uma cura para toda essa situação, ore para esse tempo que talvez de desemprego que pode vir pela frente, clame a Deus por isso, clame a Deus pela sua igreja, pela sua cidade também. E eu quero aproveitar nesse momento, esse slide aqui, e perseveravam nas orações e na comunhão. Eu quero incentivar você, tanto dos nossos os líderes dos nossos grupos de crescimento, quanto você também que é membro da igreja. Isso aqui que nós fizemos, no meio de semana, podemos encontrar com os nossos grupos, através desses aplicativos aí, Google Meet e outros, para nós estarmos juntos. Eu quero estimular você toda semana
quem faz parte do grupo, quem não faz, a gente manda o link e aí a pessoa participa com a gente. Eu quero ver a igreja reunida, eu quero ver a igreja orando, mas mais do que isso, lá em casa, a Rejane, todos os dias, ela e mais umas mulheres aqui da nossa igreja, praticamente no mesmo horário, elas estão orando juntos, elas ligam ali no WhatsApp, e elas têm um horário que elas oram juntos. Eu queria que você fizesse isso também. Juntasse aí com alguns amigos, alguns irmãos em Cristo, marcasse com eles um horário e em todo dia aquele horário você estivesse orando. Queria muito que os adolescentes fizessem isso, queria muito que os jovens também fizessem isso. Nós criássemos esses momentos de oração específicos com irmãos da nossa igreja, para estarmos juntos, aproveitarmos esse tempo. E não esquecer, para você participar desse tempo de estudo, tempo de comunhão, tempo de oração, onde nós fazemos assim uns com os outros. Isso aqui foram grupos que se reuniram na semana, e aí um tempo muito especial para a nossa vida. Eu não queria que você ficasse fora dessa. Mas Renato, não pertence ao grupo nenhum. Você pode participar. Renato, estou visitando a igreja. É só falar para a gente que você participa também. Ok? Nossos dízimos, meus irmãos, não esqueça do seu dízimo, não esqueça de que isso é parte da vida do cristão, da vida da igreja, um privilégio que Deus dá a alguns, à igreja, melhor dizendo, para que participe da obra dele. Eu vou orar aqui para Deus abençoar a sua casa, para não faltar sustento, não faltar o pão, não faltar alimento, não faltar nada disso, para que você continue sendo fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas também. Bom, aí está aí opções para quem às vezes quer fazer depósito em banco, fica mais fácil. Queria convidar você a ler comigo Salmo 67, versículos 1 ao versículo 7, preparando o nosso coração para a mensagem do Senhor nessa noite, o que Ele tem reservado para a nossa vida, nosso coração. Ajunte aí alguém da sua casa, leia esse texto, compartilhe a palavra de Deus acima de tudo. Salmo 67, versículos 1 a 7, diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Esse salmo é um convite para que todas as nações da terra louvem a Deus. É um convite para pregar o evangelho, para anunciar a Cristo, para que todas as nações louvem o nome dele. E é isso que eu quero convidar você a fazer comigo agora, com um cântico que diz assim: marcharemos, marcharemos, mesmo que a jornada seja difícil, nós marcharemos, nós continuaremos crendo, continuaremos perseverando, firmes na fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ouve comigo neste cântico, por favor. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Escuridão
marcharemos na coragem do Senhor. Esse cântico vai nos ajudar a aquilo que eu quero pensar com você nessa noite a partir das Escrituras. Mas antes eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua casa, quero orar para que Deus traga paz ao seu coração. Essa semana pude encontrar uma irmãzinha preciosa da nossa igreja, e ela, por causa de não estar no seu trabalho, por causa das condições do coronavírus, está sentindo isso também. Quero orar pela vida dos nossos irmãos preciosos, que houve uma mudança tão grande e às vezes estão um pouco apreensivos dentro de casa. Quero orar por você que nos visita nessa noite. Obrigado pela sua presença aqui comigo. Que Deus já esteja cuidando de você, olhando para a sua vida, olhando para a sua casa. Pai, eu louvo teu nome, Pai, por essa oportunidade que o Senhor me dá neste momento de mais uma vez compartilhar a tua palavra. Que essa palavra também fale ao meu coração, Deus, e fale a vida daqueles que estão me ouvindo agora, irmãos, amigos, amados, gente que está no momento agora de culto, Deus, ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, esteja presente com as nossas vidas, ó Deus. O Senhor é o Deus acima de todas as coisas. Um dia a tua palavra nos diz que, eu creio, Pai, que tudo isso vai passar, porque um dia estaremos com o Senhor. Jesus veio para nos dar essa certeza, ó Deus, de que um dia estaremos para sempre com Ele. Mas no tempo que estamos agora, eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo, Deus, esteja presente na minha vida, na vida daqueles que estão me ouvindo, aquele Espírito, o Santo Espírito do Senhor, que consola, que encoraja, que renova. Deus, em nome de Jesus, guarde os meus amigos, os meus irmãos, traga cura, traga paz ao coração, traga renovo, Deus, em nome de Jesus. Nesse tempo que estamos vivendo, Deus, revigore a nossa fé no Senhor e nos abençoe, Pai, em tudo aquilo que vamos falar nesse instante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meu amigo, eu quero terminar essa série, que é praticamente o quarto domingo que eu falo sobre esse tema, esperança em tempos de medo. Já vinha falando em vários momentos, pegando domingo passado, falando do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, falando do novo céus, nova terra, mas é uma realidade concreta que faz diferença na vida daqueles que creem agora. Compartilhei também um salmo de número 62, onde pude dizer ali que Deus é a nossa esperança, onde nós podemos continuar crendo nele, confiando nele em todo o tempo. Somente em Deus a minha alma espera. Hoje eu quero encerrar esse tema de esperança em tempos de medo, pensando um pouco mais sobre chamados a perseverar no ministério cristão. Você vai entender melhor o que é essa ideia de ministério cristão, porque às vezes ouvimos isso, achamos que isso é só para pastor, para evangelista, para missionário, e a igreja não tem um ministério, a igreja não tem um serviço, não tem um chamado. Não, isso é um equívoco. A Bíblia sempre nos ensina que a igreja, ela tem um ministério, o cristão ele tem um ministério, ele tem um chamado, e ele não pode parar em tempo algum de exercer aquilo que Deus o chamou, de exercer o seu ministério, independente das circunstâncias. O chamado é um chamado para que o cristão ele exerça esse ministério no mundo, que ele não simplesmente aquilo que um dia ele creu no Evangelho, ele é um crente convertido, nasceu de novo. Isso não significa que você agora vai para o céu e, portanto, eu não tenho mais nada a fazer aqui, a não ser pedir a Deus para que me dê uma vida confortável aqui. Não, pelo contrário, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos diz que quando Deus, ele dentro do seu controle soberano, dentro da sua vontade soberana, ele escolhe alguns para salvá-los, para chamá-los, como Paulo nos diz, antes da fundação do mundo, Deus já escolhe os seus. Quando Deus faz isso, ele olha, mas está dizendo assim, não estou chamando você só para você ir para o céu, eu não estou chamando você só para um dia se encontrar comigo, eu estou chamando você para você aí, onde você estiver, no tempo que você estiver, você se dedique ao seu chamado, que você viva o ministério ao qual eu estou te chamando, o serviço a qual eu estou colocando na sua mão, a qual eu te preparei, para que você se dedique tanto na edificação do outro,
outro, quanto em boas obras, quanto na pregação do evangelho. É isso que o ministério da igreja, levando outras pessoas à conversão de almas, na pregação do evangelho, na expansão do reino de Deus. É isso que a Bíblia nos fala sobre esse chamado, que o cristão tem um ministério. Todo crente tem. É para isso. Pessoas que não conhecem a Cristo, que os cristãos precisam se aproximar para consolá-los, para orar por eles, para servi-los, para abençoá-los, orar até por aqueles que são seus inimigos. É isso. A igreja, o cristão, ele tem esse ministério. E o que é importante é que, diante disso tudo, é que, como o cântico nos disse, marcharemos. Os cristãos que realmente eles entenderam isso, eles enfrentarão muitas dificuldades, às vezes internas com ele mesmo e externas. Jesus, quando esteve aqui, ele treinou os seus discípulos para enfrentar um mar altamente agitado, intempestivo, que seria um mundo sem Deus, um mundo em oposição ao evangelho, em oposição aos valores do reino de Deus. Essa investida contra a igreja faria de tudo para sugá-los, para afundá-los no mar, para que essa igreja, para que esses que um dia sejam cristãos pudessem se afastar, afundar, naufragar na fé, afundá-los no mar, para que eles pudessem pensar assim: eu não preciso de Jesus na minha vida, eu não preciso de Deus. Dá para as pessoas viverem sem o evangelho. Essa é a proposta que vem em oposição aos cristãos. Jesus deixou muito claro que é isso que eles enfrentariam, e eles enfrentariam um mundo que estaria sendo moldado pela vontade humana, pelo pecado, por Satanás, por poderes que se oporiam a Deus, pelo desejo de sexo, de poder, de homens que fariam tudo para fazer com que aqueles que um dia creram em Jesus se desviem, naufraguem na fé, os afunde, fazê-los com que eles pensem aquilo que o apóstolo Paulo disse aos Colossenses: vamos comer, vamos beber, vamos nos levantar para nós nos divertirmos, vamos viver a nossa vida, não vamos nos importar com a verdade de Deus na palavra, não vamos nos importar com o evangelho, não vamos nos importar com o ministério que o Senhor Jesus confiou à vida dos cristãos. Nós que estamos estudando na quarta-feira sobre o livro de Juízes, a proposta é aquela: cada um fazer o que bem entende. Cada um fazer o que bem entende. Desde que não mate ninguém, desde que não roube, desde que não prejudique nenhuma pessoa. Uma visão bem materialista, uma visão bem contrária àquilo que Jesus queria para a sua igreja, para os seus crentes, para os seus discípulos de verdade. Mas não era isso que Jesus queria, queridos. Não foi isso que ele disse, olhando para a sua igreja, dizendo que essa igreja, as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela, que essa igreja deveria ser enviada ao mundo para fazer discípulos do mundo. Não. A proposta de Jesus é outra. Não é com que a igreja naufrague, não é que a igreja seja sucumbida pela cultura sem Deus no mundo, não é que a igreja seja afetada por isso. O contrário, é a igreja que precisa avançar, ela é que precisa expandir. Quando o cristão entende que ele tem um chamado, que ele tem um ministério que Deus lhe confiou. Perceba, meu amigo, que é isso que Jesus disse, justamente lá em João, no capítulo 15, versículo 16, diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Foi eu quem vos escolhi e os chamei para que vocês possam ir e vocês possam dar fruto e o vosso fruto permaneça. E Jesus diz, continuando no Evangelho de João, ele continua dizendo assim: é isso que eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de odiar a vocês, eles odiaram a mim. É essa a tarefa da igreja, é isso que a igreja foi chamada diante desse tempo de oposição muito forte. E aí no finalzinho do capítulo 17 de João,
17, versículo 20, ele diz assim: assim como o Pai me enviou, também vos envio. Então, a igreja, o Senhor Jesus olhou para eles e diz assim, que aqueles que um dia creriam, se arrependeriam e seriam servos do Senhor Jesus, cada cristão genuinamente teria um chamado, um ministério. A igreja tem um ministério, tem um serviço frente ao mundo, e cada cristão, meu irmão, genuinamente cristão, ele precisa entender por que Deus o chamou, por que Deus o escolheu. Isso tem a ver com o ministério que Deus confiou à vida de cada um, tanto para a edificação da igreja, quanto para o serviço no mundo, quanto para a pregação do evangelho, quanto para a pregação, quanto para a expansão do reino de Deus. Esse é o chamado da igreja. Esse é o chamado para a igreja. O que eu acho mais fantástico, quando você continua lendo as Escrituras, principalmente as cartas de Paulo, dos apóstolos, o que nós vamos encontrar ali é que Paulo, ele nunca enxergou a igreja e o seu ministério como algo que poderia ser como alguma coisa inútil, sem valor, um apêndice, algo que, se existir, que legal. Se não existir, não tem problema algum. Se não existir, não faz diferença. Se os cristãos não existirem no mundo, não faz muita diferença. Se eles não viverem os princípios da palavra de Deus, os valores do reino de Deus, se não viverem o evangelho no mundo, não vai fazer diferença à sociedade. A sociedade vai continuar rodando do mesmo jeito. Eu sei que hoje, meu amigo, e como eu digo, é até triste dizer isso, para alguns, e mais triste dizer, até aqueles que são cristãos, eu acho que são cristãos só de nome. Para alguns, a sociedade não precisaria da igreja. A sociedade pode rodar bem, e muito bem, inclusive, sem a existência dos cristãos. Para alguns, eles vão pensar assim, não faz diferença nenhuma. Esses que professam uma fé em Jesus Cristo, esses que se congregam, esses que amam a Jesus, eles não fazem diferença no mundo. Tem muita gente que pensa assim. E, infelizmente, eu já vi isso, tristemente, até entre pessoas que se dizem cristãos. Até é triste dizer isso, meus irmãos. Para mim, são cristãos, só são de nome, que não se importam nem com a igreja, nem com o reino de Deus. Parece que, tendo ou não tendo, não faz muita diferença, né? É como aquele adolescentezinho, né? Filho de crente, que cresceu na igreja, foi se acostumando com um monte de coisas, é assim assado. E aí alguns, infelizmente, por não terem se arrependido e crido no evangelho, só estou esperando um momento, fazer 18 anos, vou embora, vou curtir a minha vida, estou esperando um momento para mim poder abandonar tudo isso aqui. Na verdade, já está perdido há muito tempo. E o que ele pensa é que a igreja está atrapalhando os meus projetos, as minhas chamadas saídas, né? Agora estamos confinados, isso não está sendo possível, mas está sendo possível, mas nós temos culto online, tem tanta gente ensinando a palavra de Deus pela internet. Às vezes não se vê, muito interesse sobre isso. Às vezes o que estão esperando simplesmente é, eu quero que isso passe e eu vou aproveitar minha vida e tudo mais. Muitos pensam, e às vezes cresceram no contexto de igreja, não faz diferença a igreja existir ou não. Pelo contrário, ela só está atrapalhando os meus projetos egoístas, humanos, centralizados no meu egoísmo e tudo mais. Deus está ali, eu acho que ele tem que me aceitar do jeito que eu estou aqui. Não, meus irmãos. Paulo, nem Jesus, nem o próprio Deus, ele nunca enxergou a igreja assim. A Bíblia nos diz que ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. E, portanto, para o Senhor Jesus, para o nosso Deus, a igreja não é um adendo, a igreja não é algo que é uma opção, não. Perante a sociedade, muito menos. Não pode ser um apêndice. Se a igreja não estiver mais presente, aqui eu te faço uma pergunta. É possível viver sem a presença dos cristãos na sociedade? Se você der uma varrida na história, você vai perceber que no lado do Ocidente eles estavam torcendo por isso. Só que muitos quebraram a cara, que muitos países onde abraçaram o comunismo matou-se muito mais pessoas, porque eles disseram o seguinte:
elimina esse papo de igreja, esse papo de cristão não pode existir. Nós temos na história relatos como isso, né? E infelizmente muita gente anunciando que não precisa mais dos cristãos na sociedade, não precisa mais da igreja do Senhor Jesus. Mas será que é possível a sociedade viver sem o ministério da igreja? É possível a sociedade viver sem a presença daqueles que são os agentes do reino de Deus, sem a presença daqueles que têm a marca de Cristo nas suas vidas? Se você observar, uma boa parte dos filmes que você vê exibe um tipo de realidade que não mostra nenhuma necessidade dos cristãos, nenhuma necessidade da igreja. Eles estão dizendo, muitos filmes, que não se precisa do cristianismo no mundo, e aí é uma loucura, porque é como se eles dissessem assim: eu não preciso dos valores do cristianismo, do amor que o cristianismo ensinou e pregou, do perdão, da graça, da ajuda, do autossacrifício, do amor ao próximo, da compaixão, da justiça. É disso que eu estou falando quando os cristãos são agentes de Deus no mundo. É disso que eu estou falando. Então é como se a sociedade dissesse assim: eu não preciso mais disso, mas isso é uma loucura. O que na verdade a sociedade faz, e aqui eu vou ser muito sincero com você, eles são muito desonestos, porque se eles vivessem conforme aquilo que eles realmente acreditam, realmente fossem assim, convictos naquilo que eles acreditam, e não pegassem emprestado coisas do cristianismo, coisas como amar o próximo, coisas como eu ter que ajudar um necessitado, coisas como assim, eu ter que lutar pela justiça, como eu falei na quarta-feira, eu tenho que lutar contra o pecado, contra a imoralidade. Se eles levarem a sério o seu na filosofia, o seu niilismo, seu vazio existencial, eles vão acabar percebendo que é uma loucura viver sem os valores dos cristãos. Por que eu estou levantando tudo isso, meu amigo, para com você? Porque eu quero lembrar com você que, quando eu falo de esperanças em tempos de medo, e eu quero compartilhar um texto de Paulo aqui em 2 Timóteo, quando ele fala para nós perseverarmos no nosso ministério cristão, para nós, o que Paulo vai chamar lá é justamente isso, é porque ele está dizendo que é fundamental, queridos, independente se estamos vivendo pandemias ou não, que o cristão, ele persevere no seu chamado, no seu ministério. A igreja não pode abrir mão da sua missão no tempo que estamos vivendo. Quando o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele escreveu a sua última carta ao seu filho na fé, Timóteo, o que ele queria de Timóteo, ele queria que Timóteo fosse um modelo de um cristão em todos os tempos, um modelo para a nossa vida, do que é viver em meio a momentos difíceis, mas sendo um crente de verdade, perseverando no seu chamado, no seu ministério, até que Jesus venha. É isso que ele queria para Timóteo, e é isso que ele quer para a igreja. E por que Paulo fala isso lá? E daqui a pouco nós vamos ler o texto para a nossa meditação. Porque Paulo sabia da importância central e da urgência da vida dos cristãos perante a sociedade, na pregação do evangelho, na expansão do reino de Deus, da importância da igreja para a sociedade. Paulo está exortando Timóteo para que, com o cuidado da igreja, vai exortar Timóteo para que, com o cuidado da igreja, as pessoas não passem a pensar a partir de si mesmas, só pensando na vida dos crentes, nas suas vidas sem Cristo. Mas Paulo está dizendo a Timóteo, essa igreja como uma comunidade do reino, como agente do reino de Deus, como aquela que tem uma mensagem urgente a anunciar, um estilo de vida diferenciado para apresentar perante uma sociedade que está sem alternativa, sem saída. Em 2 Timóteo, em sua última carta, Paulo deixa bem claro o que acontece se a igreja não exercer o seu ministério na sociedade, de viver uma vida santa, de anunciar a Cristo em todo o tempo. Ele vai dizer que se a igreja não fizer isso, as pessoas vão continuar achando que elas serão salvas porque elas são boazinhas.
As pessoas continuarão reféns do medo, reféns da morte, sem resposta para elas, sem sentido de existência, pois Jesus não só, como Paulo vai dizer segundo Timóteo, não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. As pessoas continuarão andando desviadas da verdade, vivendo em injustiça, vivendo nas paixões da mocidade, amarradas aos laços de Satanás, cativadas por ele, fazendo a vontade de Satanás. É isso que Paulo está chamando a Timóteo para dizer, para Timóteo dizendo para nós, que se a igreja não exercer o seu ministério, o seu serviço, é assim que as pessoas vão viver. Os homens continuarão, como ele vai dizer ali no capítulo 3, segundo Timóteo, eles continuarão egoístas, avarentos, orgulhosos, os filhos continuarão desobedientes aos pais, homens e mulheres continuarão sem afeição natural, caluniadores, sem domínio de si, muito mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo, para que Timóteo exerça o seu ministério, dizendo para nós. Porque a igreja, independente do tempo, ela precisa exercer o seu ministério, porque se ela não exercer, essa realidade não muda. As pessoas não vão conhecer a verdade que foi confiada à igreja, no anúncio da verdade que transforma o coração de homens e mulheres. As pessoas continuarão, como Paulo disse em 2 Timóteo, a serem homens perversos, impostores, enganando-os e sendo enganados, e pior, recusando a dar ouvido à verdade. A grande questão, para lermos o texto que quero pensar nessa noite, é que homens vivendo assim não escaparão do juízo de Deus. É o que Paulo vai dizer, o texto que nós vamos ler. As pessoas continuando a viver de forma para si mesmas, a jovens e adolescentes que, se não se voltarem para a verdade de Deus, continuarão vivendo assim, e o que vai sobrar para elas, como Paulo vai dizer, é o justo juízo de Deus. É isso que vai sobrar para elas quando Deus vier na manifestação do seu reino. Olha comigo, é o tema que nós vamos pensar, chamados a perseverar no ministério cristão. Veja comigo alguns textos, como eu citei, 2 Timóteo 3, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, é quando Paulo está dizendo que esse texto que eu quero compartilhar com você: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. É isso que vai acontecer. Se homens e mulheres não forem transformadas pelo Evangelho, eles hão de passar pelo justo juízo de Deus, como o texto diz aqui. E então, que Paulo vai dizer a Timóteo, e dizer para nós também, que era preciso que Timóteo perseverasse no ministério cristão, pois só assim é que eles, aqueles que estão vivendo para si mesmos, aqueles que estão sendo egoístas, desobedientes aos pais, com o coração cheio de orgulho, buscando o sexo, achando que isso, poder, a resposta está nessas coisas, é só assim que eles poderão conhecer a verdade de Deus e serem livres desse juízo que Paulo está dizendo que um dia há de chegar, quando eles conhecerem a verdade do Evangelho, conhecerem a Cristo Jesus e assim serem livres desse juízo. É isso que Paulo diz logo no finalzinho do capítulo 4, capítulo 4, versículo de número 5. Paulo volta-se para Timóteo e diz assim: tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. É nesse momento que Paulo se volta, não mais para Timóteo, logo em seguida é o texto que nós vamos meditar. Paulo não se volta mais para Timóteo, é que ele está dizendo para Timóteo, mas Paulo volta-se para si mesmo,
E ele busca dizer, tanto para Timóteo como para nós, que independentemente do tempo, da circunstância, da situação, das oposições, de coronavírus ou não coronavírus, de pandemias, de guerras, não importa o momento, seja o que for, a igreja precisa cumprir o seu ministério. Os crentes precisam cumprir o seu ministério. É para isso que eles foram chamados. E é o que eu quero pensar com você nessa noite, lendo com você o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a versículo de número 8. Perceba que vem logo depois do que Paulo havia dito a Timóteo. Ele se volta para Timóteo: Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério. E aí Paulo vai agora e volta-se para si mesmo. Veja bem o que diz esses 3 versículos que nós vamos meditar nessa noite. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Chamados a perseverar no ministério. Eu quero pensar, baseado nesses 3 versículos, o que isso quer dizer para a nossa vida hoje, quando vivemos em tempos de pandemia, esperanças em tempos de medo. A primeira coisa que Paulo vai dizer no versículo de número 6 é que mesmo precisamos perseverar no ministério cristão, mesmo que a morte se aproxime. Versículo 6 nos diz aí, repetindo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Quando Paulo escreveu a 1 Timóteo, a sua primeira carta, ele esperava ver Timóteo de forma muito breve. Ele estava até se preparando para que isso pudesse acontecer, mas houve um atraso. Quando ele escreve 2 Timóteo, Paulo novamente enfrentou a heresia que o perturbava em 1 Coríntios. Ele vai tratar assim toda essa carta pastoral, e ele também esperava ver Timóteo em breve. No entanto, versículos 6 a 8, ele injetou um novo recurso a essa consideração de Timóteo. Paulo vai dizer nesses versículos: a expectativa que a sua morte estava se aproximando. Essa antecipação deu a Paulo um senso adicional de urgência na acusação que ele acabara de concluir. Veja bem, como eu disse nos versículos de 1 a 5, ali o versículo 1 e versículo 5 do capítulo 4, há uma urgência em Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, cumpre o teu ministério, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, porque é só dessa forma que homens e mulheres ficarão livres quando eles se renderem a essa mensagem, ficarão livres do dia do juízo de Deus. É o que Paulo está dizendo no capítulo 4, a partir do versículo 1, versículo 5. Mas agora, Paulo, na expectativa de que sua morte está se aproximando, ele dá uma ênfase maior para Timóteo, ele dá uma ênfase maior para nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, dizendo para nós que nós temos que perseverar no ministério cristão, e Paulo é um exemplo, mesmo que a morte se aproxime. O testemunho de Paulo nessa passagem, meus amigos e meus irmãos, forneceu uma motivação adicional que poderia estimular Timóteo a obedecer e obedecer continuamente. É isso que Paulo quer, que Timóteo continue obedecendo. Quanto a mim, Paulo diz no primeiro versículo, ele descreve aqui o que vai logo em seguida, o sacrifício que ele havia feito. Esse versículo de número 6 vai demonstrar isso de uma forma que Paulo imagina um sacrifício que era feito no Velho Testamento. Paulo está dizendo aqui no versículo número 6, quanto a você, no versículo 5, ele diz para Timóteo, mantenha a sua liderança, mantenha o seu ministério, porque quanto a mim, eu vou partir. É isso que ele vai dizer no verso 6. O apóstolo usou 2 metáforas para descrever aqui a sua morte prevista. A primeira metáfora que ele usa, ele comparou o derramamento de sua energia no ministério ao derramamento de vinho de uma oferta de bebida do Antigo Testamento. Tais ofertas, provavelmente, meus amigos, essas ofertas de vinho substituíam o sangue que era usado nos sacrifícios pagãos. Eles foram
totalmente gastos ou derramados como um acompanhamento daquele sacrifício que era feito como um holocausto. O tempo presente do verbo aqui é bom a gente pensar, quando Paulo diz aqui que eu estou sendo oferecido, esse verbo está num tempo presente, ou seja, eu estou sendo derramado, sugere a consciência de Paulo que ele tinha, de que sua morte estava em andamento. E nós sabemos nos versículos logo abaixo que é isso que vai acontecer. O apóstolo Paulo ele estava ciente de que ele estava morrendo lentamente no serviço de Deus. Ele sentiu que o derramamento do seu sangue, do martírio, na sua morte, completaria a oferta de bebida a Deus. Ele viu, na verdade, isso como uma aprovação. O termo que ele usa aqui é uma libação, aqui, é uma oferta que é feita quando ela é derramada. Segundo o apóstolo Paulo, ele descreveu aqui, no finalzinho do versículo 6, a sua partida. A ideia de partida aqui é a ideia de morte. E o verbo aqui também retrata uma ideia de um navio que está levantando as suas âncoras, está preparando as suas velas, e Paulo está agora, como outros também comparam essa imagem que Paulo faz, como soldados que estão montando o seu acampamento para irem embora. Eles estão, como exemplo do navio, desamarrando as cordas, eles estão erguendo as velas. É o que Paulo está dizendo. O tempo da minha partida é chegado. É o levantar de âncoras. Logo, logo, o vento vai bater nessas velas e vai me levar. Tanto, meus amigos, o navio quanto os soldados. É interessante lembrar que essa imagem retrata alguém voltando para casa. É alguém que entendeu que agora é o momento dele retornar para sua casa. É esse termo que Paulo usa aqui para a morte. A partir daqui é porque ele está imaginando a possibilidade da sua morte. Pela fé, o apóstolo Paulo ele faz uma avaliação maravilhosa das perspectivas sombrias da sua própria morte. Timóteo, meus amigos, ele pode ser lido na história de um homem que tinha uma fé muito firme. E Timóteo agora, creio que quando recebe isso de Paulo, ele recebe derramando lágrimas nos seus olhos, por perceber que o seu pai na fé, que o seu pai espiritual, o seu mentor, o seu pastor agora estava se despedindo para retornar para sua casa. Paulo está dizendo aqui a nós também, meus amigos, para nós continuarmos no serviço do Evangelho, assim como Paulo falou a Timóteo, para que nós perseveremos, mesmo na possibilidade eminente da morte, como está acontecendo com Paulo. Nós ouvimos, meus amigos, esses dias estarrecidos, países, várias pessoas morrendo por causa da Covid-19. Aqui no nosso país, irmãos, amigos, foram também alguns, eu creio que tivemos notícias de crentes também que partiram por causa da coronavírus. E essa Covid está nos lembrando, meus irmãos, um fato muito real, que a morte é uma realidade, que a morte é algo muito duro, que a morte é realmente algo que mexe com a estrutura humana. Mas Paulo aqui, ele está olhando toda a sua carreira de fé como um sacrifício vivo a Deus, e ele considerava a etapa atual da sua vida como um sacrifício final, e ele se volta agora para o seu filho na fé, Timóteo, estimula o seu filho na fé, a perseverar, mesmo diante da morte. É somente, queridos, pela fé que as circunstâncias presentes podem ser apreciadas. Ele aqui fala da morte do crente como uma partida, como um fato de que um dia vai estar com Cristo, como um fato de que um dia vai retornar para a sua casa. O que Paulo está lembrando a Timóteo, a nós, cumpra o seu ministério, mesmo que a morte esteja pronta, mesmo que a morte esteja a caminho, mesmo que é isso que está preparando a nossa vida. Cumpra o seu ministério, igreja de Itabira. Cumpra o seu ministério, meu irmão, que você está ouvindo. Continue servindo a Deus, pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não. É assim
É assim que homens e mulheres nos tempos de hoje poderão ser livres da ira do Cordeiro, do julgamento final. É fundamental, queridos, que você e eu possamos exercer o nosso ministério e cumprir o nosso papel, nem que isso exija de nós muito sacrifício, assim como estava com o apóstolo Paulo. Segundo ponto desse texto que ele nos ensina, chamados a perseverar no ministério cristão, não é só mesmo que a morte se aproxime, mas também é mesmo que as lutas elas sejam enormes. Ele diz aí no versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo ele encontrou 3 metáforas aqui para simplesmente refletir as lutas do seu ministério, não apenas as dificuldades da sua vida. O seu uso aqui, ele usa o verbo aqui em 3 tempos muito interessantes. É o tempo no grego, quando é alguma coisa que aconteceu no passado, se completou no passado, mas os resultados continuam no tempo presente. O que ele está dizendo que algo que aconteceu na vida dele ao longo da sua caminhada, ao longo do seu ministério cristão, e os reflexos disso ainda continuam na sua vida presente. O que ele vai dizer que a luta e a corrida terminaram, mas a vitória ainda permanece. Paulo ele mantém a fé e ela permanece, como ele vai dizer aqui, algo inabalável, mesmo sabendo que a morte está próxima a ele. É como se ele estivesse dizendo aqui, eu fiz o meu melhor na minha corrida. Paulo não estava comentando sobre aqui ter feito o seu melhor no concurso, mas ele estava dizendo assim, que ele estava executando a mais nobre, a mais grandiosa corrida de todas, o ministério do Evangelho. Ter terminado a corrida envolve uma corrida a pé, que é a metáfora que ele usa. Paulo não estava se elogiando por ter corrido toda a distância, não é isso que Paulo estava pensando, mas ele estava afirmando que havia seguido o curso traçado por Jesus, aquilo que Jesus o chamou, e ele cumpriu o seu ministério. Paulo está dizendo, isso aí eu fiz, isso aí eu completei a minha carreira, é isso que Paulo está dizendo aqui, como ele vai repetir lá em Atos capítulo 20, versículo 24, ele diz assim, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Manter a fé para Paulo aqui, meus amigos, pode ter envolvido manter intacta tanto a sua doutrina, quanto manter intacta a sua lealdade, a sua confiança em Deus em todos os instantes, manter a sua fé firme na verdade daquilo que transformou o seu próprio coração. Certamente Paulo ele se apegou aqui à fé cristã, mas ele enfatiza a sua fidelidade à comissão que lhe foi dada. O que Paulo está dizendo para Timóteo, dizendo para nós, é isso que ele quer de nós como crentes em Jesus Cristo. Paulo não se vangloriava das suas realizações, mas ele refletia sobre o curso da sua vida como uma declaração de uma profunda confiança. Ele estava descrevendo, na verdade, o que a graça de Deus havia produzido através dele. O que a graça de Deus havia produzido na vida dele. Combati o bom combate, eu não gastei o meu tempo com besteiras, eu não gastei o meu tempo e os meus recursos com materialismos do tempo presente, com futilidades, gastando o meu tempo, gastando a minha energia. Não, Paulo está numa corrida e ele sabe que essa corrida ele precisava, era o ministério que Deus havia dado para ele precisava continuar nessa corrida para completar a sua carreira, como ele diz aqui. Paulo está dizendo como é que é a vida cristã. A vida cristã, meus amigos, é um grande combate que exige sim do cristão sacrifício, exige esforço, exige energia contra um inimigo muito poderoso. Houve um combate contra Satanás. Quando você olha a história de Paulo, houve um combate contra principados e potestades, houve combates contra os dominadores do mundo presente, contra os vícios
e as violências que os judeus partiram para cima de Paulo, os gregos também, contra o fanatismo religioso que não dava sossego para o apóstolo Paulo, contra contendas, contra fornicação, contra litígio, contra falsos ensinos, contra a lei do pecado e da morte. Esses foram os combates que Paulo enfrentou aqui. E é isso que ele está dizendo para nós como igreja. Ele está nos dizendo para nós perseverarmos, para combatermos o bom combate, permanecermos firmes nesse bom combate, no combate correto, e não ficarmos gastando tempo com aquilo que não deve. Afinal, Paulo está dizendo aqui, a mais nobre e a mais grandiosa de todas as tarefas, que é o ministério do Evangelho. Meu amigo, entenda uma coisa, o chamado do cristão é para que ele possa ser instrumento de Deus na expansão do reino de Deus, na pregação do Evangelho, levando homens e mulheres a conhecerem a Cristo, transformando a sociedade através da transformação do coração dessas pessoas. Isso é algo sem tamanho, isso é algo que Deus deixou para a igreja, que Jesus chamou a mim e a você como cristão. E Paulo está pedindo aqui para nós, mesmo em meio às lutas que sejam enormes, persevere no ministério cristão. Jesus foi um pregador do Evangelho, Jesus é a própria essência do Evangelho na sua vida. Enquanto nós clamamos a Deus para um remédio para coronavírus, para o medo que tem tomado o coração de várias pessoas, só existe um remédio para curar o homem do seu egoísmo, do seu pecado. Só existe um remédio para livrar o homem, como Paulo diz aqui, do juízo de Deus, da condenação do homem para sempre, para longe de Deus, do desespero que muitos homens e mulheres vivem hoje, numa vida sem Deus, de uma morte espiritual. Só tem um remédio. Paulo vai dizer: pregue o Evangelho, viva o Evangelho, combata o bom combate, completem a carreira, se esforcem com isso, perseverem nisso. Paulo vai dizer que isso só é possível se nós nos mantermos leais como ele se manteve leal, até no último instante a Jesus Cristo, em firme confiança, perseverando em todo o tempo e principalmente fiel à missão que Jesus lhe confiou. Terceira e última coisa, meus amigos, que eu quero falar com você. Nós somos chamados para perseverar. Mesmo que a morte se aproxime, mesmo que um combate, a luta seja muito grande, mas não podemos esquecer, como Paulo vai dizer aqui, que há uma grande recompensa. Veja bem o que ele diz no verso 7. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo vai dizer que há assim uma grande recompensa para aqueles que perseveram no ministério, para aqueles que entram em bons combates, para aqueles que lutam para a expansão do Evangelho, para aqueles que vivem o Evangelho, para aqueles que não trocam isso por nada, para aqueles que não ficam gastando tempo com besteiras desse mundo presente, para aqueles que não entendam, para aqueles que entenderam, há uma recompensa para aqueles que entenderam. Por que Deus os chamou, querido? Por que Deus transformou sua vida? Por que Deus quer, a partir da sua vida, que você alcance outras pessoas? Paulo vai dizer que também há uma recompensa pela obediência desses. A vitória que Paulo recebeu como consequência das suas realizações na boa luta é descrito aqui como o apóstolo Paulo como a coroa da justiça. A coroa, ela é uma recompensa dada àquele atleta vitorioso pela destreza na sua competição. Normalmente as coroas naquele tempo, elas eram perecíveis, elas eram tecidas por folhas ou por flores, mas o que Paulo está dizendo aqui, que a coroa que o Senhor Jesus quer colocar na cabeça daqueles que combatem um bom combate, daqueles que perseveram no ministério cristão, daqueles que não abrem mão independente do tempo, que são testemunhas de Jesus hoje, essa coroa, ela nunca vai se desfazer. É o que Paulo está dizendo. Essa coroa da justiça não precisa ser visto aqui como alguma coisa de recompensa por uma conquista pessoal. Não é isso que Paulo quer dizer aqui, mas é simplesmente uma explicação de um reconhecimento que Paulo
sabe, que é esperado para a vida daqueles justos, um presente que consiste na justiça concedida pelo juiz, quando o juiz retornar, uma vida que buscou o apóstolo Paulo viver, sofrer, ter seu corpo marcado, tantas perseguições, tantas oposições, em perseverança até o final. É Jesus Cristo aqui, meus amigos, o juiz, como o texto nos diz, que concederá o prêmio em conexão com o seu retorno. Agora presta atenção, tanto para Paulo, como o versículo final diz, mas também para todos quantos amam a sua vinda, como o texto está dizendo aqui para nós. São aqueles que em mente haviam amado a aparição de Jesus no passado, e eles continuam amando a aparição de Jesus, o retorno de Jesus, no momento presente, para a sua recompensa. São aqueles, meus amigos, que anseiam pela volta de Jesus, não simplesmente para ficarem livres das suas dores, não é isso. Eles anseiam a volta de Jesus, dizendo, porque é o momento que eles sabem que Jesus vai botar um ponto final no pecado, nas paixões mundanas, naqueles que às vezes estão vivendo no presente século de modo distantes de Deus. Eles estão ansiando por aparecimento de Cristo, é isso que eles estão querendo, porque o que Paulo está dizendo aqui é que isso que ele queria para Timóteo, querendo para nós, aqueles que entendem que na volta do Senhor Jesus, todos aqueles que perseveraram em Cristo Jesus, aqueles que estão firmes nessa caminhada, buscando ser uma testemunha de Jesus, buscando viver o Evangelho, eles anseiam para que esse grande dia chegue, para que eles recebam essa coroa da justiça. Meu amigo, é assim a vida do cristão, é essa a recompensa que aguarda aqueles que perseveram no ministério cristão, que levam a palavra de Deus e o seu ensino em consideração. Perseverança, meu amigo, aqui, como diz o apóstolo João, escrevendo à igreja de Esmirna, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Paulo diz aqui que não é somente para eles, mas para todos quantos perseveram, para todos quanto anseiam, para todos quantos amam a volta de Jesus, para todos quanto aqueles que permanecem firmes no ministério, que se dedicam, que olham para fora, que percebem que há um chamado para a vida deles, que percebem que eles precisam exercer esse chamado no seu ministério aqui e agora. Meu amigo, isso é muito importante, meu amigo. É o que Paulo está dizendo para nós, no tempo que nós estamos vivendo essas três coisas. E aí eu quero concluir esta mensagem, chamados a perseverar no ministério cristão, mesmo que a morte se aproxime, mesmo que as lutas sejam grandes demais, e mesmo assim, apesar de tudo, com grande alegria, aguardando uma recompensa. Conhecimento de Deus, meus amigos, Ele recompensa e Ele reconhece o serviço cristão fiel. É um incentivo para mim e para você, para vivermos hoje uma vida piedosa. É um incentivo para mim e para você, para nós perseverarmos, para nós percebermos, olharmos para fora e percebermos que na cidade que você mora, às vezes na casa onde você está, os vizinhos que estão em torno de você, muitos ainda não conhecem essa verdade, muitos ainda, se morrerem sem Cristo, vão enfrentar esse juízo da parte de Deus. É o que Paulo está pedindo para nós. Deus é fiel aos crentes, Ele não vai ignorar as obras dos cristãos, Ele não vai deixar, como nós falamos no domingo passado, as nossas obras precisam continuar, o nosso serviço precisa continuar, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. E a Bíblia nos diz que Deus vai avaliar isso tudo. Esse conhecimento, meus amigos, é um estímulo à obediência dedicada a Deus. É uma expectativa de recompensa também pela graça de Deus. Aqueles que esperam recompensa não poderão se gabar. Olhe para as minhas realizações. Não é isso não. Eles só vão dizer assim: obrigado, Senhor, obrigado. Porque apesar de eu ser um vaso tão feio, um vaso com a alça quebrada, apesar de eu ser um vaso, um homem tão pecador, a partir de mim o Senhor está me usando. A graça do Senhor está produzindo algo a partir da minha vida.
E onde eu vou, eu posso florescer por causa da graça do Senhor em mim. Onde eu vou, as pessoas podem sentir o bom perfume de Cristo. Onde eu vou, a luz do Senhor rebrilha através da minha própria vida, porque é a graça do Senhor em mim, e não eu a partir do meu próprio esforço, do meu próprio mérito. Meu amigo, a minha oração para você, encerrando essa mensagem, é que você persevere, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de medo, você persevere, como o apóstolo Paulo nos ensinou aqui. Completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, há uma recompensa. O Senhor Jesus há de colocar na minha cabeça essa coroa, para aqueles que permanecem firmes, esses que de fato continuam sendo uma bênção, apesar de o mundo dizer assim, como é que vocês podem fazer isso no meio de tanta coisa estranha que está acontecendo? Esse é o chamado da igreja, é a minha oração para você, meu amigo, nessa noite, para que Deus tenha falado ao seu coração e você permaneça perseverando nele, em esperança, mesmo em tempos de medo. Quero orar por você para encerrar essa mensagem, de que Deus visite o seu coração nessa noite e guarde o seu coração. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor levantou homens como o apóstolo Paulo, como Timóteo. O Senhor tem levantado outros também. Deus, como modelos de homens e mulheres que eles perseveram na fé em Cristo Jesus. Mesmo em meio a oposições, mesmo em meio a sofrimentos. Pai, nos ajude. Pai, nós não podemos baixar a nossa guarda, mesmo em tempos de pandemia. Pelo contrário, talvez o Senhor esteja dizendo para nós, como igreja de Jesus, o momento é agora. O momento é agora de nós servirmos, de nós abençoarmos pessoas, de nós perseverarmos em Jesus Cristo, de nós sermos instrumentos nas tuas mãos. Deus nos use. Use a tua igreja, use o teu povo. Talvez alguns que estejam me ouvindo, Deus, às vezes não te renderam ao Senhor. Tenha misericórdia, Deus. Olhe para o coração deles, ó Deus. Levanta a tua igreja, Pai. Desperta a tua igreja. Queremos viver para o Senhor hoje e sempre. Amém e amém. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui comigo nesse culto. Que Deus abençoe sua vida. Espero você na terça-feira e espero você na quarta-feira. Eu vou pedir a você vai mandar o seu selfie para a rede presbiteriana ou o seu selfie para o meu WhatsApp. E esses selfies eu vou mostrar na terça-feira ou na quarta-feira, tá? Nos nossos estudos, fazer questão de estar mostrando esse selfie para os irmãos, porque também me faz muito bem. Então, meu amigo, Deus abençoe você. Você tem uma semana sobre a graça dele, sobre o cuidado dele, que a graça do Senhor Jesus te acompanhe. Deus o abençoe. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua.